Terceiro ano, tudo bem? E aí, conseguiram pensar sobre essa figura de transição que vocês foram convidados a pensar semana passada? É importante que vocês treinem, né? Como o nosso programa socioemocional diz, são hábitos e hábitos precisam ser treinados, tá? Então, todos os dias tentar sair desse lugar de muito reativo para chegar num lugar mais proativo, né? Mais dono do seu saber. E hoje um pouquinho da nossa aula tem a ver com isso, tá? Mas antes eu quero, como combinado, eu quero ler um sentimento, uma sensação para a gente ir aprendendo coisas novas desse livro Emocionário. Hoje eu escolhi uma que não é tão agradável, mas que é muito comum. E então eu vou lê-la, tá? É a frustração. Vocês já ouviram falar de frustração? Essa palavra é difícil, né? Complicada, mas ela acontece muito com a gente. Quer ver? Frustração é o mal-estar e o aborrecimento que nascem quando não conseguimos fazer algo que desejamos ou quando as coisas não saem como queremos. O que costuma nos trazer frustração? Nossas próprias limitações, como não ter idade suficiente para participar de uma competição, as limitações ou decisões de outras pessoas, como quando você não pode ir a uma atividade extraclasse, porque ela foi cancelada, as condições do clima, como uma tempestade de verão que o impede de ir à praia. Diante da mesma situação, algumas pessoas ficam frustradas, outras procuram uma solução. E aí? Diante de uma frustração, como que a gente lida? A gente se entristece ou a gente procura uma solução? Essa é a minha primeira questão do dia. O que adianta a gente se entristecer, ou muitos de nós, né? Eu, pelo menos na idade de vocês, não tinha ninguém para conversar dessas coisas comigo, sabe? Eu emburrava muito, mas eu tenho certeza que vocês não emburram. Eu ficava de mal da minha mãe, do meu pai, era aquela tristeza. E é frustração, porque muito provavelmente eu queria alguma coisa que não me foi dada. E aí o meu jeito de reagir era assim, que é muito ruim, né? Não é legal o terceiro ano. Então eu trouxe a frustração porque eu acredito que muitos de vocês deixaram de fazer coisas que gostam diante do isolamento que nós estamos vivendo. Né? Eu, por exemplo, eu tinha uma viagem super legal para fazer, mas não deu para fazer porque todas as viagens foram canceladas, né? Porque a gente precisa se cuidar, precisa cuidar da gente e cuidar do outro. Então as viagens foram canceladas. E aí eu fiquei triste, fiquei chateada, fiquei. Ia ser uma viagem para Gramado para comer chocolate. Mas aí, depois de um tempinho, eu respirei fundo, conversei um pouco com as pessoas que eu gosto, que eu acho que isso ajuda também. E aí nós tomamos a decisão de que depois de um tempo, quando essa situação melhorar, a gente vai, né? E tudo bem, vai ser legal, vai ser um legal diferente. Mas a gente se frustra sim, e vocês devem viver isso de alguma forma. Mas vamos voltar então a essa figura de transição. A figura de transição não se frustra? Se frustra sim, né? Eu tô aqui pensando, lembrando quando a gente é mais jovem, que é descer daqueles toboáguas gigantes, assim, vai num parque aquático maravilhoso. Aí tem aquela régua, sabe? Que você tem que ter uma determinada altura e você não tem a altura que tá pedindo na régua. Ai, não pode descer. E aí a gente se frustra, né? Não tem jeito, não pode descer. E aí, o que a gente faz? Tá num parque aquático, vai ficar emburrado? Eu não, eu vou brincar de outras coisas, brincar do que eu posso brincar. Essa é a figura de transição. Todo mundo se frustra numa situação dessa. A questão é como que eu reajo à minha frustração. Então, eu vou brincar nos outros brinquedos, eu vou me virar, né? Então, esse é o pensamento que vocês precisam começar a ter.
resolver as coisas mesmo quando elas não acontecem como a gente quer. E isso acontece bastante, viu, pessoal? À medida que vocês forem crescendo, vocês vão percebendo que algumas situações não saem como a gente gostaria. E aí, temos que resolver, ok? Hoje, a discussão, nós vamos começar a entrar no segundo hábito, que tá aqui, ó, na página 22. Comece com o objetivo em mente. Isso é muito legal. Eu vou dar um exemplo que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês. Todo mundo tem isso. Sabe aqueles bloquinhos de construir? Aqui em casa a gente faz muito isso. Se a gente não pensa antes de fazer, a base do bloquinho pode ficar muito frágil. E aí eu quero fazer um edifício muito alto. Se eu não pensei antes o que eu queria construir, o que vai acontecer? Vai cair. Eu falo muito com a minha filha, eu falo, faz uma base forte, pensa no que você quer, o que você quer construir, qual a ideia está na sua cabeça. Então esse capítulo vai te dizer o seguinte, primeiro nós temos a ideia, para depois ir ao ato, à ação. Mas tem que ter as duas coisas. Então o exercício que você vai fazer hoje é pensar que eu tenho algum objetivo em mente? Tem alguma coisa que eu quero fazer? Eu quero fazer aquele curso de programação. Ou, eu quero participar daquela coreografia da minha aula de dança. Ou eu, quero ganhar o campeonato de futebol, de handball, sei lá. Qualquer coisa. A Olimpíada de Matemática. De biologia, hein? Então, coloque esse objetivo em mente. E aí, depois, você vai pensar quais ações você precisa alcançar para chegar, para concretizar esses objetivos. Essa é a nossa primeira discussão sobre isso. Então, nós vamos pensar de várias formas. Mas o primeiro jeito de você pensar é isso. Eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo? Um objetivo bem claro do que você quer. Por exemplo, ganhar o campeonato de handball. E como que eu vou chegar nesse campeonato de handball? Eu tenho que ir. Bom, aqui é a conquista, certo? Aqui é o objetivo. Como é que eu vou fazendo? Já sei. Eu vou treinar mais. Eu vou fazer mais chutes, treinar meu lançamento e eu vou pesquisar algum grande jogador de handball para entender como é que ele faz. Certo? Você construiu o passo a passo para chegar onde você queria. Esse é um bom caminho. Agora, eu quero ser o grande jogador de handball da minha turma. Ou nem sei o que eu quero, deixa pra lá, deixa a vida me levar, o que acontecer tá bom. Não, o que acontecer tá bom não, você quer coisa boa pra você, né, quer coisa boa aí pra sua família, pensa em coisas que você quer que aconteça e vai desenhando esse caminho, certo? Então essa é a nossa primeira discussão, tem uma atividade aqui na página 23, que eu quero que vocês façam, na verdade a tarefinha de vocês é decifrar um código que vai dar o caminho para vocês. Aí vocês decifrando esse código, fica com essa frase na cabeça, que nós vamos evoluir nessa discussão dos objetivos que nós temos, certo? Mas tenham objetivos claros. E não são objetivos de consumo, porque eu posso falar assim, o que você quer para você? Eu quero uma bola, eu quero uma chuteira, eu quero uma roupa tal. Não, são objetivos pessoais, de crescimento pessoal, tá bom? Pensem nesse sentido. E aí, nas próximas discussões, a gente vai evoluindo. Um grande abraço, até semana que vem.